fonte de vida e berço de civilizações como a nossa. Em nome da água criamos patrimónios únicos. Évora é um exemplo vivo. Aqui a história da água tem milhares de anos e é essa viagem que vamos iniciar agora. Estamos no Neolítico. A agricultura e a domesticação de animais são desenvolvidas. Passamos de nómadas numa economia recoletora a sedentários numa economia produtora. É o início da civilização tal como a conhecemos hoje. Ter água por perto é assim essencial para a nova organização social. O tempo ganha outra dimensão e a cultura também. Erguem-se monumentos megalíticos como marcas de um sucesso civilizacional que não parará mais de crescer. No Alentejo, chove em média metade do que chove no resto do país durante um ano e 6 vezes menos do que chove no Minho. Entretanto, inventámos a escrita. Fica para trás o Neolítico, a Idade dos Metais e toda a pré-história. Vivemos agora a Antiguidade, ou a Idade Antiga, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. As captações de água são feitas em cisternas, nascentes e poços. Depois, a água é conduzida para chafarizes e fontes, de onde é recolhida para uso pessoal e para dar de beber aos animais. Continuamos na Idade Antiga. O Império Romano domina a Península Ibérica. A cidade chama-se Ébora Liberalitas Iulia. Para além dos usos normais, a água enche termas para fins lúdicos, sociais, culturais e de saúde. Apesar de não haver provas científicas consistentes, pensa-se que a cidade era abastecida por um aqueduto edificado sob o mando de Quinto Sertório, 75 anos antes de Cristo. A existir, o aqueduto romano seguiria o atual trajeto do aqueduto da Água da Prata. Em Portugal, mais de 8 milhões de habitantes dispõem de sistema público de abastecimento de água ao domicílio. Vivemos agora na Idade Média. A cidade cresce rapidamente. Cisternas, nascentes e poços continuam a garantir a água aos éborenses, mas de forma deficitária. E o desmoronamento do hipotético aqueduto romano dificulta cada vez mais o abastecimento. Com o aumento da população, as ribeiras começam a ser usadas para satisfazer as necessidades domésticas e industriais de Évora. A qualidade da água piora e é urgente arranjar uma solução. Évora é agora a segunda cidade mais importante do reino e, sazonalmente, toda a corte se muda para cá. 228 litros de água por dia é quanto gasta em média cada habitante que usa a água da bacia hidrográfica do Guadiana. São mais 40 litros por dia do que a média nacional. A solução surge na Idade Moderna. É inaugurado o aqueduto da Água da Prata no reinado de Dom João III em 1537. Construído em apenas 6 anos, é o segundo monumento mais longo de Portugal. Tem 18 km de extensão e traz a água da Herdade da Prata no concelho de Arraiolos até Évora. Novas fontes, chafarizes e tanques públicos surgem na cidade.
O Aqueduto da Água da Prata reestrutura profundamente o abastecimento público de água em Évora e tem uma importância tal que passa a existir fiscalização por parte dos vereadores, do juiz e do provedor do cano. Mais tarde, o cano real passa a ter ramais domiciliários que abastecem casas religiosas, nobres e senhoriais. A agricultura no Alentejo consome 1/3 da água da Albufeira de Alqueva. Só para 1 quilo de cereais precisamos de mais de 1000 litros de água. Passa mais de um século até o Aqueduto da Água da Prata ser alvo de uma primeira intervenção. Os danos causados pelas guerras da restauração, que nos devolvem a independência, obrigam a obras de restauro. Mas não serão as únicas. Saltamos do século XVII para o XIX. O aqueduto corre risco de ruína. Uma grande obra de reconstrução é iniciada. Novas técnicas permitem agora construir novos troços do aqueduto mais eficazes. O setor industrial da fabricação de pasta de papel e cartão é o que mais gasta água em Portugal. Em média, 150 mil milhões de litros de água por ano. Vivemos agora no primeiro terço do século XX. É feita outra remodelação e ampliação das captações do aqueduto. Novas infraestruturas surgem na cidade para garantir o abastecimento a toda a população. É o caso da Central Elevatória de Água, construída em 1933, cerca de 400 anos depois da inauguração do aqueduto. Em conjunto com o reservatório de água junto ao Templo Romano, a central permite agora abastecer com água canalizada as zonas de maior altitude da cidade. As fontes e os chafarizes começam a ser gradualmente abandonados até caírem em desuso. Com uma maior disponibilidade de água, novos equipamentos sociais surgem no concelho. As piscinas municipais são inauguradas em 1964. São as maiores do país e vêm substituir o antigo tanque do chafariz das Bravas. Mas mesmo com mais água disponível, as exigências de abastecimento público são cada vez maiores. 30 anos depois de inaugurada, a central elevatória começa a receber água da Albufeira do Divor. O caudal do aqueduto é reforçado consideravelmente, mas o crescimento contínuo e rápido da cidade condenará a central dentro em breve. 83% da água da bacia do Guadiana utilizada pelo setor turístico é gasta na rega de campos de golfe. São mais de 1.130 milhões de litros de água por ano. Avistamos Évora do Alto de São Bento. Estamos nos anos 70 do século passado. Aqui são construídos os novos depósitos de água que substituem a central elevatória depois de 40 anos em funcionamento. Como estão num ponto elevado, conseguem garantir a pressão da água e satisfazer as necessidades de abastecimento. Ainda hoje são utilizados para o armazenamento. A origem da água é que já não é a mesma. Em 1995, a água da Albufeira do Divor deixa de ter a qualidade necessária. O abastecimento deixa de depender do aqueduto da Água da Prata mais de 450 anos depois da sua construção. É da Albufeira do Monte Novo que vem agora a água para Évora e a adução por condutas é a tecnologia dominante. Chegamos ao século XXI.
A falta de água para uso doméstico e agrícola é cada vez mais uma preocupação. Para fazer face a períodos de seca, a barragem do Monte Novo é ligada ao canal de Alqueva na primeira década de 2000. Em caso de necessidade, Évora pode servir-se da água do maior lago artificial da Europa, a Albufeira de Alqueva. E assim termina a nossa viagem pela história da água no património cultural, social e natural de Évora. Vimos que ao longo de 4.000 anos criámos soluções cada vez mais sofisticadas para satisfazer as nossas exigências de água. Sobretudo nas últimas décadas, as necessidades têm aumentado de tal maneira que é preciso ir buscá-la cada vez mais longe. Por chegar diariamente às nossas torneiras, podemos ficar com a ideia de que a água não é um bem escasso, mas é. Daí ser tão importante poupá-la hoje para que continue a correr amanhã. E aqui é possível aprender pequenos gestos para fazermos a diferença.